Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Sistema Canção Nova de Comunicação. É com grande alegria que o recebemos neste programa Teologia do Amor. O meu nome é Marta Faustino e estou aqui para, junto com outros convidados, darmos início a este programa e aprofundarmos nas catequeses que o Papa João Paulo II nos deixou. Eu não estou sozinha, tenho aqui comigo Maria José, seja muito bem-vinda. Olá, Marta. É com muito entusiasmo que estamos aqui hoje para falar da teologia do corpo. Tanto o Padre Miguel como eu temos a preocupação de tentar transmitir-vos esta enorme novidade e também a forte ligação que existe entre a teologia do corpo e a devoção do Papa João Paulo II a Nossa Senhora de Fátima. Obrigada também. Padre, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Marta. Muito obrigado a todos aqueles que connosco estão e que têm vindo nestes últimos tempos a estar connosco aqui, a aprofundar as catequeses do Papa João Paulo II, como a Maria José falava, tão ligado a Fátima e àquilo que foi o encontro que o Santo Padre teve com este mistério de Nossa Senhora, que lhe foi tão querido durante tanto tempo. Hoje estamos aqui com um programa novo, também sobre este novo ciclo, que é o ciclo que fala sobre a virgindade consagrada, o quinto ciclo da teologia do corpo, e é sobre esse tema que hoje vamos continuar a nossa conversa, falando deste tema do agradar a Deus. Isso mesmo. E vamos começar já com a leitura de uma passagem da Bíblia, que peço ao Padre para nos ler. Muito bem. Falamos então da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, de 29 a 32. Penso que estou correto, sim? Certo. 28 a 32. 28 a 32. Diz-nos São Paulo: Todavia, se te casares, não pecas. E se uma virgem se casar, também não peca. Mas estes terão de suportar as tribulações corporais, e eu quisera poupar-vos a elas. Eis o que vos digo, irmãos: o tempo é breve. De agora em diante, os que têm mulher vivam como se não a tivessem, e os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se não possuíssem. Os que usam deste mundo como se não o usufruíssem plenamente. Porque este mundo de aparências está a terminar. Eu quisera que estivesseis livres de preocupações. Quem não tem esposa, cuida das coisas do Senhor, como há de agradar ao Senhor. E é de facto deste agradar ao Senhor que vamos falar neste encontro de hoje. Ver como São Paulo, e o Papa João Paulo II cita muitas vezes, São Paulo nos fala também neste agradar a Deus e na maneira como compara a vida consagrada e a vida do matrimónio, e perceber esta ligação para nós, como católicos e cristãos, é essencial. E neste sentido, há que dizer que São Paulo, quando nos fala com uma intencionalidade de partilha da sua vida. Eu quisera poupar-vos estas coisas, como uma certa paternidade. Ele vem ao nosso encontro e dizer: eu gostava que vocês não tivessem que sofrer estas tribulações. Embora, como ele diz, se tiverem esposa, não pecam, se tiverem esposo, não pecam, não é essa a questão, mas sim viver na sua vida toda com os olhos já postos na glória do céu, no desejo que Deus tem para se entregar a nós e nós de o acolher. E esta vivência do agradar a Deus é essencial perceber, e é isso que vamos aprofundar hoje. Isso mesmo. Maria José, como é que era considerado o matrimónio naquela época? Naquela época era considerado uma forma de usar o mundo. E eu estava aqui assim a ouvir o Padre Miguel e estava a pensar: porquê é que é tão difícil viver o matrimónio? Porquê é que São Paulo se referia ao matrimónio como tribulações? E eu penso que tem justamente a ver com isto.
tem a ver com esta forma de usar o mundo, de usar as coisas e de usar as pessoas. Não é? São Paulo percebeu que se nós vivermos o nosso matrimónio como quem usa, vamos estar condenados a uma série de tribulações. Não é? De facto, quando pensamos na vida, em todas as coisas, mas especialmente no matrimónio, como o usar para proveito próprio, acaba sempre por haver uma certa torção, não é? Sobre nós mesmos. Acaba por correr mal. E ele acaba por, o São Paulo, neste texto, por nos deixar esta porta aberta a dizer: tenham tudo, vivam tudo, mas não como se a vossa vida terminasse nessas coisas, mas sim como um instrumento. Embora depois, em relação às pessoas, tenhamos de ter algum cuidado. Não como instrumento, exato, mas como sinal. Quer dizer, nós não usamos as pessoas não podem ser usadas, mas as pessoas são-nos dadas como sinal, como dom de Deus. E, nesse sentido, não as usamos. Eu acho que São Paulo também o que quer dizer é justamente isto, não fecharmos os nossos matrimónios numa espécie de idolatria. Não só no casamento, mas nas coisas da vida da família, não é? Quer dizer, às tantas... É tão importante ter um carro que quase que se torna a principal prioridade da nossa vida ter um carro, não é? E outras coisas. O ter, não é? O ter. O ter. Viver como se não possuísse. Exatamente. Não é? É isso, muito... essa expressão dele é muito bonita e não é um fazer de conta. Que isso também é importante. Às vezes a gente vê este texto e parece que ele nos está a convidar a viver um faz de conta. Mas não é isso, quer dizer, é viver com a justa visão sobre as coisas e sobre as pessoas. E utilizá-las enquanto eu preciso delas, não como tomando posse. Não é enquanto eu preciso delas, é mais, eu diria não sei, é mais enquanto dons de Deus para mim e sinais de presença de Deus na minha vida. Tudo, sim. Tudo é sinal da presença de Deus na minha vida, se eu perceber, enfim, mesmo que eu não perceba, não é? Mas que não são a posse. Exatamente. Aí é que está a diferença. Exatamente. Padre, São Paulo referiu-se ao matrimónio como remédio para a concupiscência. Que comentário se pode fazer a esta afirmação? A concupiscência, como nós sabemos, aliás, tivemos todo um programa sobre a concupiscência e já temos vindo a falar, acaba por ser um desejo desordenado. A sua proveniência nós já sabemos, que está relacionada com o pecado original. E aqui, o casamento como remédio para a concupiscência trata-se de ordenar o desejo desordenado de forma a que ele possa cumprir a sua verdadeira missão. E, de facto, não só em relação ao casamento, mas em todas as outras coisas que São Paulo fala, nós corremos o risco de requerê-las desordenadamente. Não para aquilo que elas foram realmente criadas, mas apenas para satisfazermos-nos a nós mesmos. E esse é o grande risco. Em relação ao matrimónio é muito claro, não é? Nós não podemos correr o risco de usar as pessoas, de as possuir, mas sim de com elas percorrer um caminho que leva à comunhão, ao verdadeiro cumprimento do desejo que o próprio Deus colocou em nós, de felicidade, de paz, de autenticidade, de integridade, de interioridade até. E por isso, neste sentido, é um remédio. Porquê? Porque fala ao nosso coração e revela ao nosso corpo também, ao nosso espírito e ao nosso corpo, a sua finalidade, a comunhão plena com a outra pessoa e com o próprio Deus. Existe também, Maria José, uma outra expressão que São Paulo nos diz para esclarecer melhor esta posição. Cada qual recebe de Deus o seu próprio dom, este de uma maneira, aquele de outra. Portanto, percebemos que também o matrimónio a vida de matrimónio é um dom de Deus. E também recebemos uma graça especial para viver esse estado. Tal como os padres recebem uma graça especial para viver o estado do celibato consagrado, do sacerdócio, nós também recebemos uma graça especial para viver o estado de matrimónio. E é uma pena que nós não nos lembremos disso mais vezes. E digo por experiência própria, porque vivi muitos anos o meu casamento sem consciência de que tinha esse dom à mão de semear, não é? Bastava pedir.
E Nosso Senhor desejando dar. Exatamente. Mas, de facto, nós casamos e esquecemos isso. Não é? Esquecemos que temos esta graça fantástica e que nos ajuda, de facto. Não é? É um dom que Deus dá. Nós precisamos é de o aceitar. De o pedir. Começar por pedir e depois aceitar. Coração aberto, não é? Exato. Padre, podemos dizer que São Paulo pretende encaminhar os ouvintes para a preferência pelo celibato? Não me parece que seja essa a ordem de raciocínio. Aliás, não é isso, também não foi isso como nós vimos no último encontro que tivemos, que Jesus queria, quando falava dos eunucos, não é? Mas sim da relação que o próprio Deus deseja que nós tenhamos uns com os outros e com Ele. Não se trata de preferir o celibato ao casamento, à realidade do casamento, mas sim de colocar tudo, o celibato e o matrimónio, na mesma direção, na direção a Deus, de forma a que aqueles que escutam e que vivem a palavra de Deus possam entender tudo aquilo que anda e gira à sua volta com esse olhar, sabendo que tudo, como a Maria José falava, são sinais, são caminhos que fazemos para Deus, mas que não são um fim em si mesmo, não é? As pessoas e a relação com as pessoas, a própria relação com as pessoas, não é propriamente um instrumento, mas é um caminho que se faz para aprender a amar e viver já aquele amor que existe no próprio Deus, não é? Acho que São Paulo também nos chama muita atenção para a caducidade e para a temporalidade das coisas, não é? Sim. É muito... Neste texto que lemos é muito exatamente, claro. É. E, de facto, nós temos que ter bem presente que as coisas são transitórias, são temporais e acabam, a não ser o reino dos céus. Isso não acaba. E quem nos dá testemunho disso são os que vivem o celibato consagrado. Passando à frente para mais um destes temas. Agradar a Deus é um programa de santidade. Estamos a falar deste tema, não é agradar a Deus. Então, é um programa de santidade? Eu diria que sim. Não é outra coisa. É mesmo isso. Mas é importante que este agradar a Deus que nós temos inscrito no nosso coração, porque a verdade é essa, não é? É que a nossa maneira de ser e de existir está marcada com esta presença primeira de Deus na nossa vida e na nossa criação, como pessoas, e deseja que esta finalidade daquilo que somos seja agradar a Ele. Este agradar a Deus não é propriamente de agradar a um tirano, que muitas vezes é entendido neste sentido, não é? Agradar a alguém, porque se não agradarmos, perdemos a sua simpatia, o seu amor. Não se trata assim dessa maneira, embora muitas vezes isto ainda esteja, penso eu, na cabeça das pessoas. Muitas. Não é? Mas de facto não é isso. O agradar a Deus não é que Deus nos deixe de amar, nós é que deixamos de cumprir o que verdadeiramente interessa ao nosso coração. Nós é que deixamos de ser felizes se não agradarmos a Deus, não é? Sim. No Antigo Testamento... E nisso é que está a alegria, não é? Exatamente. E a força. No Antigo Testamento esta expressão é utilizada como sinónimo de vida na graça de Deus. A expressão agradar a Deus. Não é? E São João também aplica esta expressão quando se refere a Cristo e quando diz, eu sempre faço o que é do seu agrado. Jesus diz, referindo-se ao Pai. Não é? São Paulo, na carta aos Romanos, diz que Cristo não procurou o que lhe era agradável. Procurou agradar a Deus sempre. Não é? Portanto, isto é-nos dado como sinónimo de felicidade. Não é? Aliás, aqui contrapõe-se muito aquilo que foi a experiência de Adão e aqui é a experiência de Jesus. Não é? Exatamente. O tentar, da parte de Adão, remendar a coisa ao seu tamanho e da parte de Jesus, apesar de ser ele a medida de todas as coisas, não é? Porque era o verbo de Deus, porque é o verbo de Deus, querer fazer sempre como o Pai lhe pedia. Não é? E isso é muito bonito porque vemos Jesus várias vezes a subir à montanha para falar com o Pai e só depois disso é que descia e indicava todas as ordens porque queria primeiramente agradar ao Pai. Não é? Senhor, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Este agradar ao Senhor é cumprir a sua vocação. Não é? Exatamente. Que para uns será a consagração ao Senhor, para outros será a sua consagração por meio do matrimónio ou a consagração da sua conjugalidade a Deus.
E diga. Sim, a consagração da sua vida, porque também há pessoas que não escolheram nenhuma nem outra das especiais E consagram-se. vocações e podem, mas toda a sua vida é vivida diante de Deus, Sim. não é? Nesta perspectiva de agradar a Deus. E esse agradar a Deus, como estava a dizer, não é no sentido realmente de fazer algo que se calhar eu não vou gostar, mas é só para agradar a Deus. Não, porque se calhar está sempre ligado ao dom, não é? Que Deus nos Está dá. sempre ligado ao dom, está sempre ao dom que Deus nos dá para escolher esse caminho, está sempre ligado à certeza da nossa felicidade. Não é? Isso é uma coisa que é fundamental. Para mim, pelo menos, é muito importante saber, ter sempre presente que, ainda que seja qualquer coisa que não me agrada à partida, não é? Não, mas isso é problema do meu desejo desordenado, não é problema daquilo que Deus me propõe, porque aquilo que Deus me propõe é sempre para a minha felicidade. E acho importante agora também focarmos nos próprios jovens, quando pensam na sua vocação, não é? Como é que é agradar a Deus? Mesmo os jovens que se calhar com o padre até suscita algo para o sacerdócio, mas eu vou fazer isso só para agradar a Deus? Então, mas e aquilo que eu penso para a minha vida? A questão é que não se corre o risco de não se ser feliz. Porque é essa a questão, não é? Em última análise a gente pensa, mas será que vou ser feliz nesta vocação? Exatamente. Mas não se corre o risco de não se ser feliz. Não é? Porque se eu fizer, porque Deus também não me vai obrigar a fazer uma coisa que eu não esteja desenhado para isso. Que não se encaixe. Que não, de certa forma, assim, que não me satisfaça verdadeiramente. Não é? Não corro o risco de não ser feliz se fizer aquilo que Deus me pede. Seja isso o que for. Não é? Um gesto de caridade para com alguém que precise, uma palavra a um amigo, ou a entrega da vida no matrimónio ou na vida consagrada. Eu não corro o risco de não ser feliz se não fizer... Eu corro o risco de não ser feliz se não fizer aquilo que Deus me pede. Não é? E passar a vida toda a pensar, e se eu tivesse feito assim? Não é? E quantas pessoas chegam a uma certa idade e ficam realmente a pensar? A pensar que... Sim. Se calhar até podemos ver várias pessoas que se casam e que muitas das vezes são infelizes nesse casamento porque se calhar não era aquela a vocação que Deus tinha para elas. Aí há uma coisa que é... Uma vez é bispo. Quem me disse na altura era padre, foi o Dom Nuno Brás, que me disse isto. E para mim é uma certeza tão grande que é assim que o Senhor confirma com a sua força, acabaram-se as dúvidas. Ou seja, eu posso ter muitas dúvidas se era bom para mim ser padre ou não. Quer dizer, o meu coração pode ter... Mas se a Igreja confirma com a sua força, se o próprio Deus confirma com a força da Igreja, vamos dizer assim, com a força do Espírito Santo, eu tenho que cessar as minhas dúvidas. Porquê? Porque há uma unidade tão grande entre a Igreja e Cristo, que quando a Igreja confirma, é o próprio Cristo que o faz, e confere a sua força para suportar as adversidades, para nos consolarmos na alegria com o seu espírito, etc. Então, todas as outras coisas. E o mesmo no casamento. Exatamente. Quer dizer, aquela expressão de teria sido mais feliz se tivesse ido para a freira, que eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem. Isso é um escape, não é? Muitas é vezes, completamente um escape. E é perceber isto. Na altura do sacramento, Deus confirma a vocação. Portanto, não existe a possibilidade de erro. Existe a possibilidade de nós não vivermos bem essa vocação. Isso é outro problema. Isso é uma aprendizagem para nós. Isso é outro problema. Para a vida toda. É a vida inteira a aprender. Por isso é um programa de vida, não é? Exatamente. Então, em que sentido São Paulo fala da sua própria experiência? Não sei qual dos dois quer iniciar. É um bocadinho neste sentido de que ele vivia esta relação de total dedicação a Cristo e à Igreja e à evangelização. E, portanto, eu sinto muito isto. É muito o zelo apostólico dele que diz que isto é bom, é o melhor, porque ele tem este... Não é? Ele é o evangelizador, não é? Ai de mim se não evangelizar, não é? E por isso diz: quem me dera que fosseis todos como eu. Porque assim era o mundo inteiro...
com este zelo, com esta dedicação a Cristo e à Igreja. Portanto, eu acho que ele fala mesmo da experiência dele. Ele não está aqui propriamente a dizer têm que ser todos iguais a mim porque só assim é que somos bons. Não é? Não é isso. Eu sou feliz assim e gostava que vocês fossem também, não é? Gostava que vocês experimentassem esse amor, não é? E por isso, embora ele diz, é quase uma conversa, não digo uma conversa de café, mas é uma conversa assim de muita proximidade. Eu gostava que tu não sofresses as tribulações, mas também não é pecado. A questão não é ser pecado ou não ser pecado. Ele próprio desfaz essa tendência que podia ser a nossa, de pensar, ele está-me aqui a dar um discurso moralista, a dizer, tu devias ser assim, mas não és, não é? Não é isso. Eu gostava que tu provasses profundamente a alegria do Nosso Senhor. Mas se a realidade que tu tens não é aquela que eu gostava, mas é a que tu tens, vive de forma a corresponder com a tua vida ao Evangelho. Não é? E este é um sentido novo. É um sentido muito carinhoso até, muito de uma conversa muito amiga, de quem deseja muito o bem daquela pessoa, de todos aqueles que ali estão. E isso é muito importante para nós, porque às vezes nós olhamos para São Paulo e para a força de São Paulo e pensamos que tudo, bem, que aquilo que ele diz é lei e de facto é a palavra de Deus para nós. Mas, e muitas vezes é lei para o nosso coração. Mas nós também temos que perceber o carinho com que ele falava, a presença com que ele falava, a paternidade amorosa que ele tem por cada um daqueles a quem fala e que hoje somos nós, não é? E que é a paternidade de Deus também, não é? Sim, sinal dela, claro. Sinal da paternidade de Deus. Claro. É claro que na vida dos consagrados existe um risco, que é o risco de uma vida, exatamente, de uma vida individualista e solitária. E todos nós conhecemos pessoas que vivem enfim, que vivem assim, não é? Mas é preciso ver que a união com Cristo e a certeza da companhia de Cristo é o que permite fazer com que a vida do consagrado seja um sair de si e entregar-se, não é? Não viver fechado em si, mas entregar-se numa total dedicação à Igreja. E São Paulo mostra como permanecer unido ao Senhor, no fundo, com estes conselhos que dá, não é? De modo a não se deixar distrair pelas coisas que não são essenciais. E eu, a propósito disto, deixa-me falar dos conselhos evangélicos. Ficaram por dizer no último programa. Mas que eu acho que tem muito a ver com isto, porque justamente os conselhos evangélicos, que são a pobreza, a castidade e a obediência, são como que instrumentos que nos ajudam a não nos deixarmos distrair por aquilo que não é essencial. E que na vida dos consagrados são, em geral, assumidos como votos, mas que nós todos podemos viver estes conselhos sem ser como votos, não é? E eu aconselho vivamente essa experiência, porque, no fundo, é uma espécie de contraponto em relação ao ter, ao prazer e ao poder, não é? Expressam a renúncia a viver segundo o ter, o prazer e o poder. Repara, pobreza, castidade, obediência, não é? E de facto, se nós formos a ver, enfim, tudo aquilo que dissemos hoje, é para isso que São Paulo nos aponta, não é? É para viver num mundo sem usar o mundo, sem esta prioridade do ter, do prazer e do poder, mas com estes conselhos, não é? Viver num mundo de acordo com aquilo que Deus também colocou Exatamente. No nosso coração. Aproveitar o mundo, mas não no sentido de aproveitar de forma desordenada. Exatamente. Desordenada. Mas vivê-lo. Porque se Deus nos colocou aqui é porque é bom e é para nós o vivermos. Uma coisa curiosa, Jesus, quando fala já em Mateus 19, 21, diz: se quer ser perfeito, e depois desenvolve o que é a perfeição, não diz: faz voto de celibato e afasta-te do mundo. Pois não. Exato. Não diz. O que é que ele diz? Deixa tudo o que tens, venda, fala-nos na pobreza, na castidade e na obediência. Que pode ser vivida não só... Que pode não. Que pode e deve ser vivida em qualquer estado de vida. Não. Para terminarmos, Padre, quer acrescentar alguma coisa? Dizer algo sobre este tema? Uma palavra final. Isto daquilo que São Paulo fala é para nós uma grande lição.
porque é a maneira também como o Papa João Paulo II nos fala quando fala nas catequeses sobre a teologia do corpo e sobre este amor humano vivido ao jeito de Deus. Porque é com um grande sentido de paternidade, que eu acho que é uma coisa que nos falta muito entender, especialmente quando falamos uns com os outros. Muitas vezes percebo isto, que as pessoas não entendem ou fomos formatados pela sociedade que temos a não entender a paternidade. E é muito importante que o nosso coração deseje viver este sentido de acolhimento de uma palavra de um pai que ama, de um mestre. Já ninguém tem mestres, não é? Poucos são aqueles que têm mestres. Mas, de facto, aquele que é discípulo tem mestres. Tem o mestre, que é Jesus, e todos aqueles que, com ele, nos ensinam a verdade. E eu acho que acolher com esta bondade, com esta caridade dos mestres, aqui de São Paulo e do Papa João Paulo II, que foi o nosso Santo Padre durante tanto tempo, é para nós uma obrigação de coração. Pelo menos escutá-lo e ver aonde é que a verdade que nos é transmitida nos fica gravada no coração. Eu acho que é muito importante escutar, voltar aos textos, não como uma moralidade, mas como um moralismo, mas como um sentido profundamente cristão da existência, não é? E acho que, Marta, isto para nós faz-nos muita falta. Olharmos uns para os outros, não como aqueles que nos vêm tirar alguma coisa, mas como aqueles que nos podem ensinar, mesmo apesar de toda a fragilidade que cada um de nós possa ter, aqueles que nos vêm ensinar o mistério do amor de Deus, aquilo que aprenderam do próprio Senhor. Ter esta disponibilidade de coração é essencial em relação à teologia do corpo e a todo o resto, como o próprio São Paulo nos falava. Bonito, Padre. Muito obrigada e obrigada pela sua presença. Nada. Maria José, também muito obrigada. Não sei se tem alguma Obrigada, palavra eu. final para dizer. Só recordar, ambas as vocações de que temos estado a falar exprimem a esponsalidade, o amor esponsal. E são sinais disso. Isso é importante. Muito obrigada. Não esquecer isso. Vamos então despedir-nos. Agradecemos a sua companhia. Se quiserem entrar em contacto connosco, basta enviar-nos um e-mail para teologiadoamor@cançãonova.pt ou através do nosso telefone 249 530 600. Podem enviar-nos uma carta para Programa Teologia do Amor, Estrada da Batalha, número 68, apartado 199, 2496 908, Fátima. E encontramos-nos no nosso próximo programa sobre a sacramentalidade do matrimónio. Até lá, se Deus quiser.